Seja muito bem-vindo ao canal Jus Beccaria. No vídeo de hoje falaremos sobre o grau de intensidade almejado pelo agente como consequência da prática de uma conduta. Estamos a falar então dos crimes de dano, crimes de lesão e os crimes de perigo, ainda dentro da classificação de crimes. O crime de dano, o crime de lesão, é aquele que efetivamente, é aquela conduta que efetivamente atinge um bem jurídico penalmente tutelado. É o caso, por exemplo, do homicídio, da lesão corporal, do crime de dano propriamente dito. São crimes que, para a consumação, exige que seja atingido efetivamente um bem jurídico penalmente tutelado. Por outro lado, nós temos os crimes de perigo. São aqueles que a conduta expõe a risco um bem jurídico penalmente tutelado. Ora, é necessária a comprovação, ora, não desse perigo. E nós vamos falar na sequência. Mas é a exposição, é a probabilidade de atingimento daquele bem jurídico penalmente tutelado. Dentro dessa classificação dos crimes de perigo, nós temos os crimes de perigo abstrato, em que a consumação ocorre automaticamente. A partir do momento que a conduta se amolda ao que está escrito no tipo penal, não há necessidade de comprovação de atingimento, porque não é um crime de dano, e não há necessidade de comprovação de efetivo perigo a um bem jurídico penalmente tutelado. Exemplo disso, artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. A partir do momento que o sujeito ele empresta ou ele permite que um cidadão que não é habilitado conduz o veículo automotor de sua propriedade, em sendo abordado, estará configurada a infração penal do artigo 310. Não há necessidade de qualquer outra comprovação acerca disso. Ele permitiu a posse a um cidadão que não é habilitado e essa posse é de um veículo automotor. O cidadão é abordado conduzindo, não há o que fazer, está consumada a infração penal. Por outro lado, nós temos os crimes de perigo concreto, onde há a necessidade de comprovar um perigo real, um perigo concreto de atingimento a um bem jurídico penalmente tutelado. É o caso, por exemplo, ainda se atendo ao Código de Trânsito Brasileiro, ao crime previsto no artigo 309, onde não basta que o cidadão ele dirija um veículo automotor não sendo habilitado. É necessário que ele dirija um veículo automotor não sendo habilitado e dessa condução gere um perigo de dano. E esse dano precisa ser concreto, precisa ser comprovado esse perigo. Por exemplo, o artigo 309, o cidadão ele não é habilitado, ele conduz o veículo de forma imprudente, por cima de calçadas, onde há circulação de pessoas, pela contramão de direção, tendo que desviar de outros veículos. É óbvio que há um perigo de dano e esse perigo é concreto. Então, restará configurada a infração penal do artigo 309. É muito interessante essa diferença entre os perigos concreto e abstrato. Ainda temos dentro dessa classificação dos crimes de perigo, crime de perigo individual, quando atinge determinada pessoa, crime de perigo coletivo, quando atinge indeterminadas pessoas, crimes de perigo atual e eminente. Há também o crime de perigo futuro,
que é nesses crimes de perigo futuro em que abre-se uma margem para o legislador criar tipos preventivos, por exemplo, o porte ilegal de arma de fogo, a embriaguez ao volante, são tipos preventivos em que no momento da consumação não há um perigo efetivo a um bem jurídico penalmente tutelado, mas é um tipo preventivo para evitar que outros crimes no futuro, e aí sim atingindo bens jurídicos penalmente tutelados, venham a ocorrer. Espero que você tenha compreendido a diferença entre os crimes de dano, de lesão e de perigo abstrato, perigo concreto. Espero que você tenha compreendido essas diferenças, né, essas minúcias de cada classificação. Grande abraço, inscreva-se no nosso canal, hein? Deixe o seu like e bons estudos.